Olá para todo mundo, hoje é dia 5 de janeiro, iniciamos aí pela Cabala mais uma semana e vamos conversar um pouquinho de como vai ficar o céu dessa semana junto com a porção que a gente tem da Paraxá, né, da Torá, qual é a história que ela nos conta e o que a gente pode realmente aí aproveitar de melhor para a gente tirar grandes resultados aí de uma semana que promete ser muito intensa, principalmente a partir do meio dela. E a gente tem muito medo do desconhecido. Vaishi é a última porção da Torá, do primeiro livro da Torá, da Gênesis, e é a porção de número 12. E quando a gente fala do número 12, a gente tem 12 meses, 12 horas no relógio, temos 12 signos, 12 constelações, 12 tribos de Israel, temos os 12 discípulos de Jesus e muito se fala do número 12, o significado desse número, e realmente ele vai trazer aí um momento marcante, porque no dia 12 de janeiro de 2020 agora, forma a conjunção exata entre Saturno e Plutão no signo de Capricórnio. A tão falada grande conjunção vai acontecer realmente no dia 20 de março, mas a gente começa já a ter indícios aí de grandes acontecimentos que vêm pela frente. E dia 12 de janeiro aí é um dia bem marcante, que será domingo que vem. E dá-se início aí as grandes transformações que já começaram desde 2018, quando eles entraram no signo, né? Os dois em Capricórnio. Vaishi significa e viveu, e ele conta os últimos anos da vida de Jacó, como ele viveu em família e depois da divisão que ele fez das terras, dos bens entre os filhos. E o grande medo aí em relação à morte do pai pelos irmãos de José era o fato de o que o José poderia fazer a respeito, né? Sem o pai presente, ele poderia daí promover algum tipo de vingança em relação aos irmãos, porque os irmãos, como a gente comentou nas outras, né? Os irmãos venderam José como escravo e José passou realmente aí por um processo bastante amargo, desafiador, mas jamais esmoreceu e desistiu do sonho e da imagem e do que realmente ele acreditava que viria pela frente aí na vida dele. E mesmo passando por todo o processo, ele chegou a se tornar aí o vice-rei do Egito. E nesse momento, quando Jacó morre, José chora junto com os irmãos e estende então mais uma vez o perdão para os irmãos, né, de tudo o que havia acontecido, e realmente eles vivem em plenitude. E quando a gente fala da morte, a morte é algo muito temido por todos nós. É temido porque é desconhecido, né? Muito se especula, se fala, muitas ciências aí revelam coisas após a morte, estudos, filosofias, porém no íntimo de cada um aí existe a sua própria relação com o significado da morte. E ela é uma passagem, né? E a gente acaba atrelando muito o nome à morte ao fator físico, a morte de alguém, a nossa própria morte, como seres, né, humanos e vivos que estamos. E há muitos outros tipos de morte, e que a gente precisa entender e muitas vezes perceber que ela é necessária em determinadas áreas e momentos da nossa vida. E isso agora, nesse período em que a gente está vivendo, isso se intensifica mais com a conjunção dessas duas energias planetárias, entre outros fatores aí. O sentido, né, o próprio ano de Marte aí que a gente fala, é um sentido em que cortes são necessários, reciclagens, transformações, e a morte ela sempre é um processo de transformação. Então talvez aí a gente precise ter um olhar para as áreas da nossa vida e percebermos que há situações ainda que sejam necessárias essas mudanças, mesmo que seja uma morte simbólica, mas que de alguma forma ela vai se tornar conhecida
para você a partir do momento que você tem ações e atitudes conscientes, com sabedoria e amor para realmente mexer naquilo que às vezes a gente vem colocando muito embaixo do tapete. E antes que a morte chegue, nós podemos fazer essas mudanças e transformações com certeza de que aquilo é um degrau e uma oportunidade de uma evolução para a nossa vida. E a gente vê também ainda nessa porção que a gente aprende como a gente pode ter uma vida mais significativa, principalmente quando a gente começa a viver com essa sabedoria e faz com consciência as mudanças que a gente precisa, porque a gente passa a nos tornarmos mais doadores e menos recebedores. E quando a gente realmente faz isso, a gente passa a se tornar uma parte que compartilha com a luz do mundo. E quando a gente compartilha algo com a luz do mundo, a gente se une à luz do Criador. E isso, com toda certeza, traz a plenitude e a abundância dessa luz infinita que o tempo todo jorra sobre nós oportunidades e bênçãos. E logo depois, nessa mesma porção, dá-se início ao exílio, né? Quando a gente vai ter oportunidade aí de ir trabalhando e estudando cada etapa, né? Cada porção. Mas é o exílio no Egito, onde a gente precisa encontrar de verdade o significado desse exílio. Quais são os nossos exílios? Para que a gente possa realmente entender qual é o nosso deserto e encontrar com o nosso faraó interno. São todas metáforas que eu vou aí aos poucos decodificando aí e trazendo as palavras na semana e na energia que elas vão acontecendo. Mas é assim, quando a gente encontra o nosso verdadeiro apego, o nosso verdadeiro faraó dentro da gente e consegue olhar para ele com amor e aceitação, que é a nossa própria sombra, a gente tem o poder aí de revelar muita luz, porque é dentro do caos e da escuridão que é o maior potencial de luz a ser revelada. E entender sempre que cada ação nossa, ela tem um peso e afeta todos ao nosso redor. E isso muitas vezes a gente deixa passar, né, desapercebido. Então, ter um pouco mais de calma e ir de encontro com essas correções de alma, no nível mais elevado aí que a gente precisa realmente ter, principalmente nessa semana aí, a gente talvez tenha um encontro com verdades aí mais claras da onde realmente a gente precisa mexer dentro da gente e lidar com as situações externas aí de uma forma mais amorosa, mas com atitude, com vontade e com a certeza de que você vai construir algo muito maior e grandioso aí em todas as áreas da sua vida, a partir do momento que você aceita que correções precisam ser feitas, que mudanças precisam acontecer e que você lida com essa estrutura aí de uma maneira mais verdadeira. E então, sobre a Paraxá, a porção aí dessa semana, a gente precisa realmente conhecer para trazer mais capacidades aí da gente lidar com aqueles medos que a gente tem do desconhecido. E no céu da semana, né, quando a astrologia e a cabala se unem, a gente percebe que esse momento aí que ao mesmo tempo de grande plenitude, é um momento de perda e de transformações, né, onde Jacó falece, né, deixa esse mundo físico e se une aí aos grandes patriarcas que nos iluminam a todo instante. A gente pode contar sim com o potencial dessa semana, principalmente até o meio dela, quarta-feira, quinta-feira, de muita inspiração, intuição, criatividade. Tudo isso está muito em alta, principalmente com uma energia de generosidade e de leveza, né? Trazendo mais compreensão, principalmente através da comunicação. Por que tudo isso, né? Esses aspectos positivos, eles vêm
do Sol, Mercúrio e Netuno, que estão em grande harmonia. E isso facilita muito o poder da comunicação, o dom da palavra, da expressão, e traz uma praticidade no nosso plano mental, principalmente, onde a gente ganha foco, onde a gente ganha mais criatividade, principalmente para as ações aí do futuro, das nossas metas, dos objetivos, dos sonhos, porque todos esses planetinhos aí vão estar ali em Capricórnio, juntos, formando aí um aspecto bastante harmonioso para a gente. Do meio da semana para frente é que algumas coisas começam realmente a gerar aí uma tensão um pouco maior. Um dos motivos, né, é a eclipse lunar aí, que vai acontecer no dia 10, e a gente ganha aí um tom mais prático na nossa comunicação, um tom capricorniano, vamos dizer assim. E existe também uma tendência aí da gente buscar umas vias um pouco mais simbólicas para podermos expressar o que a gente está sentindo. Essa forma simbólica é por conta do eclipse que acontece na lua cheia no dia 10 de janeiro, na sexta-feira. E pode sim ocorrer grandes mudanças numa esfera coletiva ou pessoal, tá? Principalmente do final da semana para a próxima semana. Há muita sobrecarga no nosso céu astrológico aí, com toda certeza. E nesse mês ainda de janeiro, desde o início do ano, aí a gente já vem presenciando algumas situações em nível mundial, no setor, né, na atmosfera coletiva, que nos influencia sempre de alguma maneira. De uma forma indireta, a gente acaba tendo resultados aí, sentindo os efeitos do que acontece em âmbito mundial. Isso a gente pode perceber com os ataques aí que ocorreram dos Estados Unidos, logo no segundo dia aí do ano, até mesmo os incêndios que se iniciaram em setembro na Austrália, como isso no nosso ecossistema afeta, e os efeitos aí a gente vai sentir no decorrer dos dias, né, dos meses, a tamanha perda aí que a gente sabe que ocorreu, e que não há nada desconectado, estamos sempre todos muito interligados aí por um fio invisível, nessa teia invisível aí que nos une todos a uma centelha única, né? E a partir da sexta-feira, na lua cheia, a gente já começa a perceber essa prévia da grande conjunção que a gente fala que vai acontecer no dia 20 de março, que é quando acontece a nossa virada aí do ano astrológico, e que a grande conjunção entre Júpiter, Saturno, Plutão e Marte acontece. Porque logo depois da eclipse, no dia 12, ocorre a conjunção exata de Saturno e Plutão. Os dois ficam no mesmo grau, no mesmo signo, juntos ao mesmo momento, praticamente um sobreposto ao outro, tá? É só uma imagem mesmo, mas exatamente conectados. E muitas coisas importantes do ponto de vista astrológico acontecem quando aspectos assim são formados, né? E traz sim uma oportunidade grande de transformações, nesse caso desse aspecto estrutural, tanto coletivo quanto pessoal. Essas transformações, né, vêm aí através de Plutão, e as estruturas através de Saturno. Eles vêm se aproximando desde 2018. Como são planetas lentos, categoricamente, eles influenciam mais num sistema coletivo, que reverbera os efeitos no nosso sistema pessoal. E quando eles formarem no dia 12, essa conjunção exata, muitas coisas que a gente veio deixando um pouco para depois, postergando aí, protelando, ou colocando embaixo do tapete, é necessário aí sim acolher e olhar de frente com carinho, para que não seja uma situação que venha de encontro, e sim que nós vamos ao encontro dela, para fazer a mudança que seja necessária. Essa combinação toda, ela gera aí o sentimento e a possibilidade de perdas, e até mesmo de mortes. Não só a morte física, mas como mortes, como eu falei em relação a Paraxá, né, mortes de situações
que precisam realmente passar aí por uma reciclagem, por uma transformação, e que a gente vai adiando até o momento em que realmente a gente acaba tendo que fazer, porque a situação vem atropelando e não tem mais por onde encontrarmos saída, né? Nem tapete mais para a gente enfiar embaixo a confusão. Então, antes que isso aconteça, né, é muito importante, porque a gente está nesse ano de Marte, e Marte nos favorece a essas, eu prefiro usar a palavra correção, nos favorece aí a essa possibilidade de transformar, de reciclar mesmo, do que cortar, do que fazer com que aquilo morra. Então é possível sim promover isso, principalmente nessa energia ainda do planeta regente de Marte, que ainda estamos sob a sua influência. E por conta disso, né, a gente vive aí lutas ainda que são impulsionadas, e quanto mais a gente usar a força, a coragem, a ousadia, o batalhador interno, o guerreiro interno que Marte nos traz aí, é muito melhor do que deixar que a guerra se instaure, vamos dizer assim. Então aí a gente tem um potencial para essa semana de mais seriedade, vamos dizer assim, principalmente frente a crises que venham a aparecer e surgir em relação às estruturas, tanto coletivas quanto no nosso setor pessoal. Coletivas aí a gente pode fazer um parênteses em relação ao cenário político, econômico, social em que a gente vive, mudanças que já vêm acontecendo. Talvez aí a gente tenha fatores aí inesperados que venham mostrar ainda essa semana o caminho e o curso dessas estruturas, que mesmo lentamente elas vão ter sim a oportunidade de serem reconstruídas de uma forma mais enxuta e eficiente. Queira Deus que realmente possamos aí colher bons frutos dessas mudanças no nosso cenário político e econômico, né? E na vida pessoal, a gente pode dizer assim que muitos cenários podem ser desconstruídos, né? Quando eu falei dessas mudanças, de você ir ao encontro delas, que é muito melhor, tá? Esses cenários, eles precisam, tá? E serão aí desconstruídos de alguma forma, porque a gente ainda passa por um processo de revisão do velho para o novo realmente chegar, que é o que acontece dia 20 de março. Então a gente assumir essa responsabilidade, principalmente num mês aí em que Capricórnio nos facilita esse comprometimento com responsabilidade, comprometimento com o trabalho. Claro que não é uma transição tranquila, né? Mas traz aí pra gente um tom de oportunidade de crescimento, sem dúvida nenhuma, para quem estiver disposto a trabalhar, a sair da zona de conforto. Por conta mesmo de Capricórnio, ele é o aplicado, o persistente aí do nosso zodíaco. Então, assim, é um momento de você tomar as rédeas, de realmente criar, aproveitar dessa energia capricorniana aí, tão forte, tão intensa, e realmente sair da zona de conforto, seja a área da vida que você perceba que está aí acomodado. A gente ainda tem a junção, né, que Júpiter chega aí, junto, né, do Sol e do Mercúrio, forma aí um aspecto que ativa essa conjunção de Saturno e de Plutão. E quando isso acontece, os desafios e as tensões ficam mais evidentes, e que varia, obviamente, de pessoa para pessoa. Muitas pessoas aí que já se trabalharam internamente, né, e conseguem lidar com mais tranquilidade, serenidade diante dos desafios que a vida implica. Outras pessoas acabam caindo aí em grande desespero e tendo atitudes impulsivas e até mesmo agressivas, de acordo com o que estão passando ou vivendo. E assim, nesse cenário todo, a gente às vezes pode se deparar aí com parentes,
mais idosos que possam estar com algum tipo de problema de saúde, e isso se agravar, porque é um quadro em que realmente abre portais aí de chamados, e a gente saber lidar, né, quando a gente falou lá no começo, saber lidar com a morte, saber que ela é uma passagem, e realmente assim, potencializar e doar o máximo que puder de luz e de amor, e entender que o tempo de Deus é sempre o tempo certo. Nós que precisamos assim cada vez mais evoluir, expandir nossa consciência para entender e lidar bem com isso, né? No setor aí pessoal, outros desafios aí que podem surgir em relação aos problemas com o trabalho, então, e assuntos que afetam o futuro mesmo, né, das pessoas próximas de você. Talvez sejam necessárias aí pela intensidade toda, promover as transformações e ter conversas decisivas aí que vão te ajudar cada vez mais a ir de encontro aos seus objetivos aí que você traçou como prioridades para você nesse ano de 2020. Então, quando a gente fala aí dessa consciência das transformações, é muito importante porque a gente acaba encontrando mais estratégias e mais caminhos para lidar, porque você se conecta com a mudança que realmente precisa acontecer, e isso automaticamente vai te trazendo mais soluções. Outra situação para essa semana aí para a gente ficar atento é em relação a autoridades, né? Como que a gente reage frente a uma autoridade, falo justiça mesmo, ou até mesmo as leis, né, polícias, trânsito, de que maneira você realmente lida com isso, porque é uma semana aí que você pode se deparar aí com assuntos mais ligados a autoridades. Então, ter a cabeça no lugar, ter consciência e buscar sempre aí as soluções é muito importante, né? E lembrar sempre de não deixar as coisas ficarem embaixo do tapete, nesse período principalmente, tá? Para relacionamentos aí é um toque, um carinho aí assim de dar um olhar mais atento, porque pode chegar ao fim se você não souber realmente minimizar aí os espaços que vêm sendo aumentados aí com o decorrer do tempo, por não se expressar da forma correta e ter clareza aí dos posicionamentos e papéis de cada um. Então esse é um momento em que o céu favorece demais para que essas conversas aconteçam. Então tome a frente, tenha você inicialmente aí o discernimento de assumir a responsabilidade e de encontro àquilo que você acredita que precisa mesmo transformar e mudar na sua vida. E é sempre importante assim, né, olhar com a seriedade que a gente fala, a responsabilidade para qualquer situação inesperada que surgir nessa semana, principalmente por conta da conjunção e do eclipse, e lembrar sempre que a gente está num período intenso, mas a astrologia, ela nos mostra que esses aspectos, esses efeitos, eles não duram para sempre, é um movimento, né? O tempo todo existe uma dinâmica, e essa dinâmica ela é muito importante. E trazer aí pra gente nessa semana pode acontecer da gente se sentir muito cansado, uma sobrecarga, porque o céu vai estar sim sobrecarregado, né, por conta desses contatos, mas a gente pode aí se apoiar sem dúvida nenhuma na positividade dessas energias para lidar com os desafios que surgirem durante a semana. E a estratégia toda aí que eu falo, né, de usar a energia positiva, é sacar a sabedoria de Saturno. Existe ali o potencial imenso que ele nos favorece de encontrarmos a inteligência emocional na sua plenitude. O potencial transformador de Plutão, de uma forma que faz com que você realmente enxergue tudo lá de cima, como uma águia que sobrevoa, vendo todas as saídas possíveis, antes de precisar passar por uma morte simbólica, ok? Da situação. E é isso que é muito importante, né? A gente pegar aí a expansividade de Júpiter, a comunicação de Mercúrio, a clareza que o Sol junto disso tudo nos traz,
e se aproveitando da harmonia que Netuno indiretamente aí traz, de nos mostrar a totalidade, né? De que realmente a gente buscar a solução, não o julgamento, não a cobrança, e sim aí não a cobrança, né? Nem o manipulador, o controlador que tem dentro da gente, mas sim ir em busca aí dessas mudanças com a consciência, vai fazer com que tudo isso faça parte da sua evolução pessoal, do seu crescimento espiritual, mental, emocional e físico, e te ajudar aí a entender e enxergar o próximo passo com toda certeza, indo em direção a tudo aquilo que você quer, de plenitude e abundância para a sua história, para a tua vida, para os teus familiares, para o teu trabalho, para os teus relacionamentos, para tudo aquilo que realmente teu coração vibra de melhor. E a energia da semana, Cabala e Astrologia, para mim tem sido uma realização pessoal gratificante por me trazer aí esse momento de realmente eu me preparar também para a semana junto aí com vocês. E hoje para mim é um dia muito especial, dia 5 de janeiro é o dia do meu aniversário, sou capricorniana, a bem da verdade sou muito capricorniana, tenho muitos planetas em Capricórnio, inclusive essa grande conjunção aí tem um toque muito especial para mim, de acordo com o meu mapa natal. E realmente assim eu tô observando, absorvendo, buscando assim os melhores caminhos aí, recursos para as mudanças que também preciso fazer. Tudo o que eu tô falando para vocês eu tô pensando, sentindo e realizando. E hoje fica o meu grande beijo, meu forte abraço, mais ainda apertado, recebendo aí o carinho de vocês, sentindo um carinho nesse dia para mim tão especial, onde eu realmente dou início aí a um novo ano. É uma idade muito plena, tô cheia de ideias, vontades e passo a passo aí, dia a dia, construindo aquilo que realmente eu quero de melhor para mim, para o meio em que eu vivo e para que eu possa de alguma forma aí contribuir para um mundo melhor, com toda certeza. Tenho grandes ideais, vejo e acredito na possibilidade aí de realmente todos vivermos aí numa energia de compartilhar, que é a era de Aquário. Isso aí a gente comenta aí em algum outro momento. Tá dentro aí das minhas pautas de comunicação aí, de forma de levar aí um pouco desse conhecimento que eu venho somando aí já há mais de 20 anos em relação à astrologia. E um beijo para todo mundo, um bom domingo, um bom final de semana, gaste as energias hoje e recarreguem as baterias e toquem a semana aí com muita atenção, com muito amor no coração, que é realmente uma semana da gente ter mais acolhimento aí e mais foco e a saber lidar com tudo que vem pela frente. Gratidão, fiquem com Deus e até domingo que vem com a energia da semana, astrologia e cabala. Fiquem com Deus. Call to action, chamada para ação.